Graças a Deus. Irmãos, eu queria de início dizer que nós não temos intenção nem necessidade de encerrar o tema hoje. Esse é um dos temas fundamentais de nossa fé com respeito ao ministério. Toda a obra que o Senhor nos confiou está sobre esse entendimento de corpo de Cristo e de juntas e ligamentos. Alguns de vocês já me ouviram falar várias vezes que ter o conceito correto não é garantia de que faremos corretamente, né? Mas ter o conceito equivocado é garantia que vamos fazer de forma equivocada. Então, assim, quero repetir, ter o conceito correto não é garantia de acerto. Ter o conceito equivocado é garantia de equívoco e de erro. Sendo assim, irmãos, é indispensável, é muito importante que nós conheçamos com toda clareza, tenhamos um entendimento muito claro, sólido, das verdades, dos princípios que Deus nos tem confiado. Nada disso é coisa que nenhum de nós descobriu. Tudo isso nos foi trazido por ministério de outros. Nós recebemos de outros, nós abraçamos aquilo que Deus nos trouxe por ministério de outros. E vocês estão recebendo por ministério de outros. E um dia vocês serão, um dia não. Vocês já são também transmissores dessas verdades para outros. E assim o Senhor vai fazendo valer seus princípios ao longo dos anos. Bom, uma outra coisa que eu queria falar sobre isso é que, se nós não entendemos com toda clareza, irmãos, o princípio que orienta nosso comportamento, nós seremos meros repetidores de procedimentos. E isso não serve, porque a obra de Deus, os princípios de Deus não funcionam. Vou pegar aqui meu amigo Celso como referência, como uma receita de pão, né? Se Celso errar na receita aí, o pão fica muito duro, o pão fica muito mole. Então, tem que ser tudo ali na medida. Não é exatamente assim. Os princípios não são uma receita, são verdades que precisam ser entendidas e aplicadas, e pode haver, digamos assim, aplicações diferentes em determinados contextos. Por exemplo, pega aqui nosso conceito de juntas e ligamentos. Nós vamos ler alguns textos, eu queria, e com muita tranquilidade e calma, desdobrando cada um deles. Às vezes eu vou sair aqui da tela, porque algumas anotações eu fiz no próprio celular, mas vou seguir presente e falando. Vocês vão me ouvir, tá? Apenas vão ter um alívio da minha cara feia por uns minutos. Mas, por exemplo, juntas e ligamentos é algo absoluto, né? Há afirmações explícitas nas cartas apostólicas sobre isso. Então, não tem como questionar a necessidade e a importância de que o corpo de Cristo esteja unido por juntas e ligamentos. Mas a Bíblia não define como é que essas juntas funcionam. Diz apenas que as juntas e ligamentos servem para unir o corpo e servem para garantir que todo membro vai funcionar. Quando lemos Efésios 4, de 11 a 13, e depois os versos 15 e 16, também o verso 14, que garante que não seremos levados por aí, porque estamos agarrados uns com os outros, né? Não seremos arrastados pelos ventos de doutrina, porque estamos unidos em um corpo. Mas fica evidente ali que a necessidade disto, de todo o corpo estar unido,
É para garantir que todos darão a sua justa cooperação, que ninguém vai ficar sem exercer o seu serviço. Nenhum membro vai ficar inútil ou inativo na casa de Deus. Mas não diz como é que é esse serviço. Entre nós, convencionamos, entendemos que uma forma de unir o corpo de Cristo por juntas e ligamentos, uma maneira de fazê-lo funcionar, é nos relacionamentos de discipulado e de companheirismo. Isso é uma definição nossa. A Bíblia não diz lá, em nenhum lugar, que juntas e ligamentos são companheirismo e discipulado. Mas diz que essas juntas existem. E a Bíblia usa uma verdade natural, que é o corpo humano, para ilustrar uma verdade espiritual. Então, os irmãos a quem Deus usou para ter esse entendimento, a quem Deus descobriu essas coisas, eles pensaram dessa forma, eles se perguntaram assim, como é que um corpo funciona? Eu imagino que todos vocês conhecem aquela velha figura da diferença entre um corpo e uma sacola de membros. Nós vamos estar aqui catequizando frases antigas e figuras antigas para garantir que todas as gerações de discípulos, exploradores e líderes tenham o mesmo entendimento. Então, essa figura da diferença entre uma sacola de membros e um corpo foi muito enriquecedor para mim, porque eu entendi essa verdade. Se não estiver unido e ligado, não é corpo. Se você bota lá no canto uma sacola, onde esteja lá uma cabeça e os olhos arrancados da cara e colocados lá separados, as orelhas cortadas, colocadas separadas, nariz, boca, língua, pescoço, coração, fígado, braço, pé, enfim. Todos os membros estão ali, mas estão embolados ali na sacola. Aquilo é um corpo? Não, não é um corpo. É uma sacola de membros. Ora, se no corpo humano os membros não funcionam, se não estiverem unidos e harmonizados e organizados e corretamente ordenados, distribuídos no corpo de maneira correta, isso é correto ordenamento? Se o corpo humano funciona assim, por que o corpo de Cristo funcionaria assim? Isso, irmãos, desceu no meu coração com uma verdade revolucionadora. Eu entendi e não consegui mais viver sem isso desde 1988, quando eu vi pela primeira vez. É necessário unir o corpo. Todos os membros têm que estar ligados para que o corpo tenha harmonia, para que o corpo tenha movimento, para que o corpo tenha força, para que o corpo tenha consistência, para que o corpo possa produzir. Irmãos, quando isso se torna a nossa verdade, nós não nos satisfaremos em fazer uma obra que não seja assim. Nós não conseguimos mais fazer uma obra de massa. Nós vamos nos esforçar com todo afinco para garantir que todos os membros estejam vinculados. Então, vocês, como líderes das igrejas, das casas, precisam ter em mente bem definido e assentado. Os membros do corpo de Cristo que estão aqui, que frequentam a minha casa, entendem isso? Eles estão vinculados? Essas juntas funcionam? Estão realizando o seu serviço? Ou estão ali apenas compondo uma estrutura? Se vocês não se fizerem essa pergunta, irmãos, e garantirem que cada junta estará funcionando, não serve para muita coisa estarmos distribuídos assim. Bom, nós estamos vindo de anos tumultuosos, os últimos anos foram anos de muita luta, de muito esforço, de muitas correções de rumo, correções de desvios. Houve muitos desvios em nossa fé, muita coisa alheia à nossa fé entrou no meio da igreja, muita gente foi formada com entendimentos equivocados, gente boa, gente séria, de bom coração, gente santa, inclusive, servidora, sacrificial, generosa, mas com entendimento equivocado.
e, portanto, fazendo a obra equivocada. Isso, quando projetamos a longo prazo, irmãos, é confusão e divisão garantidos. Nós precisamos unificar o nosso entendimento e trabalharmos todos como pedreiros que estão em uma construção e todos têm a mesma planta e todos sabem que estão edificando a mesma coisa. Me permitam ser chato aqui e repetitivo, usando velhas figuras, mas eu quero usar uma figura que eu usei para tentar ajudar o irmão, que veio junto comigo, reunir aqui. Nós saímos de contexto evangélico, por divergência de fé e de entendimento, e viemos reunir com os irmãos aqui. Mas depois de um tempo, esse amado irmão, amigo, até hoje é amigo, irmão, ele começou a ficar insatisfeito com algumas coisas que ele vê aqui. Começou a reclamar muito. E nós fomos conversar. Eu tentei criar uma figura que o ajudasse a entender essa questão de juntas e ligamentos. E de um reino de sacerdotes e do corpo de Cristo, e de todos edificarem da mesma forma. Eu disse assim para ele: meu irmão, vamos imaginar que você e eu fôssemos dois pedreiros, estávamos trabalhando em uma obra, um canteiro de obras, com muitos outros colegas de trabalho. Esses nossos colegas de trabalho, assim como nós, éramos bons pedreiros, todos nós. Sabíamos edificar bem uma parede, rebocar uma parede, levantar a parede no prumo, no esquadro, assentar bem o azulejo, desempolar bem uma parede. Mauro está me olhando, pedreiro bom. Eram bons pedreiros, né? Só que o seguinte, cada um tinha uma planta na cabeça, e cada um estava edificando naquele canteiro como lhe dava na cabeça. Então, na cabeça de um, ele estava edificando um hotel. Na cabeça do outro, estava edificando um shopping center. Na cabeça do outro, está edificando uma academia de polícia. Na cabeça do outro, um hospital. Na cabeça do outro, um prédio de residências, um prédio de apartamentos. Ao final, toda a obra que nós fazíamos era bem feita. As paredes estavam bem levantadas, como eu disse, no prumo, no esquadro, bem rebocada, bem desempolada, o piso bem assentado, tudo bonitinho. Mas era uma confusão. Você entrava por uma porta do hotel, saía na academia de polícia. Entrava no shopping center e saía no hospital. E nós nos cansamos daquela obra maluca e fomos procurar outro trabalho. Aí chegamos aqui nesse canteiro de obras. Primeira coisa que nos encantou é que todos tinham a mesma planta. Ficamos felizes. Segunda coisa que a princípio nos encantou, mas depois começou a nos incomodar, eu disse para ele, principalmente incomodar você, porque esse era o incômodo dele, é que tinha um tal de supervisor. E o supervisor queria saber como é que estava a obra de cada um. E saía conferindo a planta com a obra que estava sendo realizada, para saber se aquela obra estava de acordo com a planta. E chegou a hora, amigo, eu disse para ele, que você ficou zangado. Porque você descobriu também que nesse canteiro de obras, embora todos tivessem a mesma planta, havia alguns pedreiros meia colher, né? Pedreiro mamão. Fazia uma parede torta, não rebocava direito. E você disse, olha, vou ensinar para esses caras como eles fazem uma parede. E abandonou a planta e voltou ao velho modelo, escolheu lá um lugar qualquer e fez a parede como você bem entendeu. Chegou o tal do supervisor e disse, epa, tá tudo errado aqui, bota embaixo da parede, aqui não pode ter parede. Vocês estão entendendo, isso aqui é uma parábola meio armengada, mas é uma parábola, né? E você disse, eu falando com o companheiro lá, com o irmão, você disse então para o supervisor, mas eu não entendo você. Aquele ali fez uma parede toda esquisita, com o reboco todo feio, e você não fez nada. Minha parede está aqui perfeita e você vem derrubar? O supervisor te disse, amigo,
Sua parede está perfeita mesmo, é um modelo de parede, mas está no lugar errado. Na planta, aqui não comporta uma parede. Esse espaço aqui tem que ser vazio. Por isso a parede tem que ser derrubada. Aí, irmãos, eu concluí dizendo para eles assim, meu querido, parede eu sei levantar desde há muito tempo. Eu não vim para aqui, para essa obra, aprender a levantar parede. Eu vim para aqui aprender a planta. Eu quero saber como é que o dono dessa obra quer que ela seja edificada. Me coloque como servente, como carregador de cimento, mas me ensine essa planta. Irmãos, nós queremos muito que vocês tenham esse coração. De todo o coração, se questionem. Não se afirmem naquilo que vocês, porventura, já sabem e já façam. Permitam-se serem questionados. Permitam-se serem supervisionados. Deixem que a obra de vocês seja passada em revista para saber se está de acordo com a planta. Bom, nós precisamos, irmãos, edificar da mesma maneira. Por isso eu não estou com pressa nessa palavra aqui. Eu estou dando todo um pano de fundo, porque é importante que tenhamos a disposição mental adequada e correta, senão nós não conseguiremos avançar como se fôssemos um corpo. Amém? Lembrando o seguinte, ter o conceito correto não é garantia de fazer a coisa certa, mas ter o conceito equivocado é garantia de fazer a coisa errada. Então, nós queremos hoje explorar bastante o conceito para todos termos o mesmo entendimento e falarmos as mesmas coisas. Vamos, então, a 1 Coríntios, capítulo 12. Eu quero dizer a vocês que depois que eu sair daqui, eu vou estar com os irmãos. Nós daqui está organizando, são os irmãos de São Paulo, mas é o que eles chamam de podcast, eu nem sei direito o que tem esse, mas envolve irmãos de todo o Brasil e vamos estar falando sobre juntas e ligamentos também. Então, se quiser depois seguir, a partir das 9, a gente pode deixar o link aí, aqui no próprio grupo de líderes, e aqueles que quiserem podem entrar. Mas vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Lembre-se que eu disse aqui no princípio que os apóstolos, quando falavam de corpo, estavam usando uma figura natural, uma realidade natural, melhor dizendo, usando como figura uma realidade natural para ilustrar uma realidade espiritual. Então, Paulo fala do corpo, que, embora sendo muitos, constituem um só corpo, diz assim também com respeito a Cristo. Somos muitos membros, mas formamos um só corpo de Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Me permitam fazer uma pequena observação quanto a isso aqui, irmãos. O Espírito Santo, no corpo de Cristo, funciona mais ou menos, isso aqui também é uma figura, por favor, funciona como o sangue no corpo humano. É o sangue que leva a vida a todos os membros. Se o sangue não chega a um membro, esse membro morre. Pessoas diabéticas, com frequência, perdem as extremidades, né? Perdem dedos do pé, dedos da mão, porque, em consequência do diabetes, a circulação sanguínea é comprometida e o sangue não chega às extremidades. E aquele membro morre, porque o sangue não chega ali. Se nós separamos um membro de um corpo, imagine que eu resolvo arrancar esse dedo mínimo aqui, dedo mindinho, como diziam os antigos, né? Eu arranco ele. O sangue que está nele não é suficiente para dar-lhe vida. Se
desconecta do corpo, ele morre. Porque a vida que ele recebe é a vida que está no corpo, não é a vida que está nele simplesmente. Por isso o apóstolo diz, nós somos batizados em um corpo, fomos incluídos, enxertados, nós somos tornados participantes de um corpo e pertencemos a este corpo. E não podemos nos mover sem ele. Irmãos, isso tem que descer com uma verdade que determine nosso comportamento. Eu e você pertencemos a um corpo. Ainda há pouco estava conversando com um dos companheiros e falávamos sobre situações nossas familiares e buscávamos conselho mútuo. Temos experiência, temos vivência, temos o conceito, nós podíamos decidir sozinhos. Mas nós preferimos buscar o mútuo conselho porque pertencemos ao corpo, porque não somos suficientes em nós mesmos. Então, do modo como o sangue leva a vida a cada membro do corpo, o Espírito Santo leva a vida de Deus, a vida de Cristo a cada membro do corpo de Cristo. Neste corpo, nos foi dado a cada um de nós beber do mesmo Espírito. E, amados, é por meio das juntas e ligamentos que os membros são fixados no corpo. É por meio dessas juntas que essa vida flui. Isso faz parte da estratégia de Deus. Não é uma alternativa, não é uma opção. Dentre muitas coisas que podemos fazer para edificar a igreja, vamos unir toda a igreja por juntas e ligamentos. Não é assim. Isso é a verdade absoluta. E assim como no corpo humano, um membro não funciona se estiver fora do corpo, na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, é a mesma coisa. Se você não entende isso, amado, se isso não se torna uma verdade que revolucione teu coração, tudo vai ser pesado para você. Vai ser chato. Serão exigências. Serão cobranças. Você vai dar muxoxo. Você vai fazer cara feia. Você vai ser rabugento. Vai ser difícil te puxar. Mas quando você entende que é isto que te dá vida, fica mais fácil. Você fica dócil. Você não resiste ao corpo. Você não faz greve. Você não se esconde do corpo. Você não foge. Você não se esforça para estar sozinho. Porque você sabe que sozinho você não vai adiante. Deus não vai te aprovar. Mas isso tem que ser uma verdade que caia no seu coração. E se isso é uma verdade que te revoluciona, não será uma verdade que vai revolucionar aqueles que estão vinculados a você. Nós não conseguiríamos fazer aquilo que nós não somos. Não conseguiríamos reproduzir aquilo que nós não cremos. E se essa verdade não te revoluciona, não vai revolucionar teus discípulos e aqueles que Deus confiou a você. Bom, sigamos na leitura. Verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. É a unidade desses membros todos que formam o corpo. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. A mão pode dar uma de rabugento e falar, não sou do corpo, não. É sim. Você não vai deixar de ser porque está dizendo que não é. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se alguém disser, porque não sou presbítero, não sou do corpo, vou fazer greve. Porque não estou no núcleo de líderes, não sou do corpo. Porque eu não sou um líder, não sou do corpo. Porque não sou um discipulador, não sou do corpo. Porque não estou no núcleo do grupo caseiro, não sou do corpo. Porque não estou aí no grupo de frutificação, não sou do corpo. Não é assim, irmãos. Nós todos pertencemos ao corpo e pertencemos uns aos outros. Verso 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato?
O que é que o apóstolo está dizendo? Nenhum dos membros é suficiente. O corpo precisa de cada um dos membros, eles precisam estar ativos. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Percebem? Se todos fizessem a mesma coisa, onde estaria o corpo? Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Irmãos, nem a cabeça, que na figura que a Bíblia usa é Cristo, diz ao corpo, eu não preciso de vocês. Quando Cristo aceitou ser o cabeça do corpo, ele estava aceitando, entre aspas, necessitar do corpo para fazer o seu serviço. Irmão, isso é tão glorioso. A mim me constrange tanto. Não me traz nenhum senso de soberba. Ao contrário, me humilha muito. Porque contrasta com o meu orgulho que o Senhor, Criador de todas as coisas, aquele que deu a vida por mim para me resgatar, que se fez homem, ele, entre aspas, se fez necessitado de mim. Ao colocar-me no seu corpo, ser o meu cabeça, e querer usar-me para realizar o seu propósito. Usar o olho, usar o ouvido, usar a boca, usar a unha, usar os cílios, a sobrancelha, usar cada parte minúscula que seja de nosso corpo, do seu corpo, para realizar o seu propósito. Nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que não parecem, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Irmãos, como em nosso corpo, aqueles membros que são menos dignos, ou como segue dizendo, também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. O Senhor também faz isso. O que é que o apóstolo está nos dizendo? Não considere ninguém que está no corpo como sendo de menor importância. Aqueles que parecem menos expressivos, que são menos nobres, proteja-os. Assim como você protege seus membros que são menos decorosos, proteja os membros do corpo de Cristo, que não parecem tão nobres. É um cuidado do corpo com o próprio corpo, irmão. Quando cuidamos uns dos outros, cuidamos do todo. Fazemos o bem ao todo. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que menos tinha. Veja o motivo, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Vamos repetir? Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Eu pergunto a vocês assim, qual é o benefício para a mão quando ela escova os dentes? Nenhum. Pelo menos de imediato, né? Se a mão for muito negligente e nunca cuidar dos dentes, os dentes vão apodrecer, vão criar cárie, que vão trazer enfermidades para o corpo todo e vão terminar afetando a mão. Mas ali, de imediato, não há nenhum benefício para a mão. Mas a mão, irmãos, cuida da boca todos os dias, mais de uma vez por dia, sem nenhum benefício imediato. Quando nós lidamos com o corpo de Cristo, irmãos, com os membros, nós não podemos pensar, este é meu ministério.
Eu vou fazer bem aos que estão ligados a mim. Esta é uma ideia que tem que ser extirpada de nosso meio. Porque os dentes não pertencem à mão, estão bem distantes dela, mas ela cuida deles todos os dias. Isso é apenas uma figura, irmãos, que tenta manifestar uma verdade, uma atitude que temos que ter. Chegou ao alcance do serviço, sirvamos com toda a definição, com todo o carinho, com todo o cuidado, com todo o sacrifício, para o bem do corpo. Não para o bem do nosso serviço, não para o bem do nosso ministério, para o bem do corpo. Todo o corpo. Se nós perdermos essa ideia, irmãos, juntas e ligamentos se transformarão em instrumento de domínio da fé alheia, em uma forma de realizar nossos próprios intentos e nossos próprios propósitos e nosso próprio ministério. E não foi para isso que Deus uniu o corpo por juntas e ligamentos? Deus fez isso para que o corpo fosse beneficiado. Não estou com isso dizendo que percamos aquela ideia de relacionamentos fortes. Não é isso, não. Eu vou explicar agora com outro exemplo. Deixa eu terminar de ler o texto, que eu vou usar um outro exemplo para ilustrar isso. Então, vamos lá. Repetindo o verso 25. Vamos até o 27, tá? Para que não haja divisão do corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, quantos sofrem com ele? Todos. Não são apenas suas juntas, as juntas que estão ligando aquele meu corpo que vai sofrer. Todo o corpo sofre com ele. Hoje, no final da manhã, eu fui visitar uma irmã, junto com o Afonsinho, lá na suburbana, uma santa que está com câncer em estado muito avançado. Os médicos nem mais quiseram fazer quimioterapia, não tem nenhum recurso médico, ela está tomando morfina 3 vezes por dia, altas doses de morfina por causa das dores. O câncer começou localizado em um membro, mas se espalhou e faz todo o corpo sofrer. Em seus espasmos de dor, ela fecha as mãos com força, ela fecha os olhos. O corpo todo sente, irmãos. Ela não está com câncer nos olhos, nem no rosto, mas o rosto se contrai. Porque membros do corpo que nem estão ligados diretamente ao rosto estão sofrendo. Se o membro sofre, todos sofrem com ele. Não está dizendo aqui, irmãos, que eu tenho que estar ligado a todos os membros, saber da realidade de todos os membros, de todos os discípulos. Não é isso. É uma atitude. É a minha disposição de estar pronto a sentir pelo corpo, a me incomodar se o corpo está sofrendo. Não existe a parte boa do corpo e a parte enferma do corpo. Se eu pensar apenas em termos de meu ministério, irmãos, eu estaria alheio a aspectos, a partes do corpo de Cristo que estão enfermas, eu não vou me incomodar porque aquilo que está na minha mão está bem. Aquilo que me confiaram está bem, então o resto não importa. Será? Deixa eu usar uma figura aqui, que eu tenho usado fartamente por aí, quero repetir. O olho chega para a mão e diz assim, mão, eu ouvi dizer que o fígado está com problema, mas eu não consigo tocar no fígado. Você pode apalpar lá para ver como é que está a situação? E a mão vai lá, aqui do lado direito, e dá aquela palpada e pega assim no fígado e diz, olha, está inchadinho, viu? Não está bem não, o fígado está inchadinho. Mas eu, ó, as mãos, nós estamos bem. Tranquilo, não tem problema nenhum. Certo? E se for hepatite? Se for hepatite, irmãos, daqui a pouco, os olhos estão amarelinhos, a mão está amarelinha, o corpo todo vai à falência. O que estava enfermo era o fígado, não era a mão, mas a mão morre por causa do fígado. Deus quer que nós entendamos
que as dores do corpo precisam nos atingir, que o ministério nosso irmão diz respeito a nós, e o nosso diz respeito a eles. E precisamos pensar no bem do todo. É um erro fatal pensar no bem do meu ministério. A ideia do faça bem o seu, que o resto é do outro, isso não é bíblico, isso não é correto, é uma ideia equivocada que entrou em nosso meio e precisa ser extirpada. Fazemos o nosso bem para que o corpo esteja bem. Se não for com essa atitude, está equivocado. Vamos fazer o melhor que pudermos, com tudo aquilo que nos está confiado, mas pensando no todo, orando pelo todo, sofrendo pelo todo, porque é isso que a Escritura está nos dizendo. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Se regozijar na honra do outro, se regozijar no bem do outro, no sucesso do outro, porque o corpo está bem. Irmãos, às vezes eu lembro de viagens que eu fiz, ou situações que eu estive envolvido com outros companheiros, né? Sérgio e Benito foram aqueles com quem mais estive. E quantas vezes dei graças a Deus porque eles estavam ali, fazendo o que eu não sei fazer. Fazendo o que eu não sei fazer. Produzindo o que eu não sei produzir, para o bem do corpo. E me alegrava nisso. Porque Deus levantou do meu lado alguém que sabe fazer o que eu não sei fazer. E que é competente naquilo que eu sou incompetente. Assim é o corpo. Nós necessitamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. E todo e qualquer serviço que fazemos é para o bem de todos. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Eu vou, então, usar um exemplo para ilustrar uma frase que eu tenho repetido há muitos anos. O membro não pertence à junta. O membro pertence ao corpo. É importante, irmãos, que vocês, nos seus corações, na sua mente, decidam se isso é verdade ou não. Porque isso vai definir a forma como cada um de nós vai trabalhar. Peguemos o seguinte exemplo. O dedão do pé, ele forma uma junta com o pé. Ele está ligado ao pé. Então, ali está uma junta e ligamento. O dedo está ligado ao pé. Forma uma junta. Então, aquela figura do sangue, estão lembrados? Que eu falei há pouco? O sangue chega ao dedo por meio do pé. Se não fosse o pé, o dedo não receberia sangue. Então, essa junta é indispensável para levar a vida àquele membro lá da extremidade. Então, esse é o relacionamento prioritário, preferencial, mais imediato, mas não é exclusivo. Como assim? Imagine que o dedo do pé, a unha do dedo do pé fica encravada. Mas tão encravada, tão inflamada, que você não consegue calçar um sapato. E anda mancando, porque mesmo de sandália, quando o dedão toca no chão, dói. Você está mancando porque está com a unha encravada. O que é que o pé pode fazer por esse dedo com a unha inflamada? Nada. A não ser manter-o vinculado ao corpo, para que ele seja socorrido. Manter o sangue chegando até ele, mantendo a vida chegando até ele. Mas o pé não pode curar aquela unha encravada. Quem é que vai cuidar desse dedo com unha encravada? Os olhos, que vai olhar, que vai buscar o remédio, as mãos, o joelho e o quadril, que vai ter que sentar em uma cadeira em algum lugar para se dobrar, os braços vão ter que se estender até embaixo, descer até o pé. Irmãos, todo o corpo vai se curvar para socorrer um dedo inflamado, que o pé não pode socorrer, embora o pé seja uma junta com ele. É nesse sentido, irmãos, que dissemos que o membro não pertence à junta, pertence ao corpo. Portanto, sim, é possível que haja participação do corpo
no cuidado, na cura, na edificação, no fazer o bem a membros, qualquer membro. As mãos não passam o tempo todo mexendo no dedo do pé, não. Os braços não passam o dia todo se esticando até embaixo para tocar no dedo do pé. Você não anda pela rua com a mão grudada no dedão do pé. Não. O dedo do pé está ligado ao pé. Essa é a sua junta. Mas em muitas circunstâncias, o pé e o dedo vai precisar do socorro do corpo. É circunstancial, mas é indispensável, irmãos. De novo eu falo do escovar os dentes. Não há nenhum benefício para a mão escovar os dentes. Benefício imediato, né? Mas ela faz isso, ela presta esse serviço aos dentes. Os dentes não são uma junta com a mão. Os dentes é junta lá com a gengiva, com a boca, mas não com a mão. Mas a mão cuida deles. A mão lava os olhos todo dia para tirar a remela, né? Senão os olhos não enxergam direito. Bota colírio, bota os óculos, né? Imagine aqui meus óculos, meus olhos, que necessitam de óculos, eu tirei aqui, não estou enxergando você direito. Né? Eu nem me enxergo direito aqui. Quem que vai ajudar meus olhos a enxergar vocês? Minhas mãos. Nós precisamos uns dos outros, nós somos necessitados uns dos outros, nós não somos suficientes. O bem de um membro, irmão, é para trazer bem ao corpo. É para levar o corpo a um pleno funcionamento. Vamos para Efésios? Nós seguramente não vamos concluir essa conversa hoje, tá? Vamos aqui explorar um pouco de Efésios. Não vai dar para concluir Efésios hoje, seguramente. Mas nós vamos seguir aí, os companheiros vão definir outra data onde nós possamos dar seguimento a essa palavra. Inclusive, eu queria, na sequência, talvez no terceiro encontro, abrir para perguntas. Mas nós precisamos que esse assunto fique bem catequizado. Que seja a profunda e enraigada convicção de cada um de nós. Tá bom? Então, em algum momento, a gente quer abrir para discutir, para responder perguntas, para ouvir testemunhos. Eu sei que muitos de vocês podem enriquecer muito essa palavra com seus próprios testemunhos, com suas próprias experiências. Tá bom? Então, vamos lá para Efésios 4. A partir do verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao correto ordenamento dos santos. Aqui está a palavra aperfeiçoamento. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos, olha aqui a palavra de novo, todos, cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Antes de seguirmos, eu queria lembrar vocês e animá-los a ouvirem outra vez uma palavra que Marcos e eu trouxemos ano passado sobre isso, quando falamos sobre a obra da igreja na casa. Eu falei de aspectos bem práticos, começando com a pergunta, ou melhor, com a declaração, que faz parte de nossa catequese histórica, né? Que a obra da igreja na casa é o desenvolvimento do serviço dos santos. E aí incrementamos alguma coisa sobre juntas e ligamentos. Depois, na semana seguinte, Marcos entrou trabalhando mais o conceito de catartismos, correto ordenamento dos santos. Seria muito importante que vocês reescutassem aquela live.
Está por aí pelo YouTube, pode estar no site Fazendo Discípulos. Nós podemos depois colocar o link aqui mesmo no grupo de líderes, mas eu quero animá-los, irmãos, a se deterem nesse ensino. Eu quero animá-los a estudarem esse assunto, irem fundo nisso, tirarem todas as dúvidas, questionarem tudo, desenvolverem convicção sobre esse assunto. Tá bom? Mas vamos lá. Efésios 4:11. Primeiro, entender que quem concedeu, quem estabeleceu esses ministérios específicos, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres, foi Jesus. Isso é um ato do Senhor, ele elege, ele capacita, ele faz. Ele concedeu. Ele presenteou a igreja com estes dons ministeriais. Mas fez com um propósito bem definido. Deus não estabeleceu esses ministérios para que esses ministérios simplesmente se afirmassem. Deus não estabeleceu os ministérios para que eles exercessem autoridade simplesmente. Não foi para isso. Isso são recursos. Mas o motivo é bem definido. Deus não estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas para fazerem campanhas aí pelo mundo afora. Pode acontecer. Mas o motivo está bem especificado aqui. Com vistas, com a intenção, com o propósito, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ou com vistas ao correto ordenamento dos santos. Aqui, bom, vocês vão poder ver bem essa parte conceitual de catartismos, de correto ordenamento, na live que o Marcos explicou isso muito bem. Tá bom? Então, eu não vou me deter nisso aqui agora. Com vistas ao correto ordenamento dos santos. Mas para que os santos precisam ser corretamente ordenados? Essa pergunta importantíssima que nós temos que nos fazer. Por que é que os santos devem ser corretamente ordenados? Eu queria pedir a vocês que sublinhassem essa palavrinha para aí. Ou sublinhasse, ou destacasse com uma cor diferente essa sequência, com vistas, depois para o desempenho do seu serviço. O corpo é corretamente ordenado para que os membros possam trabalhar, para que os membros possam desenvolver o seu serviço. Se as juntas não cooperam para isso, se o correto ordenamento dos santos não coopera para isso, não serve para nada. Não adianta. É feito para isto. Esse ministério específico aí para correto ordenar o corpo de tal maneira que cada membro possa desempenhar o seu serviço. Correto ordenar os santos para que cada um destes santos desempenhe o seu serviço. E para que é que os santos precisam desempenhar o seu serviço? Para, de novo, sublinha essa palavrinha aí, para edificação do corpo de Cristo. Edificação do quê? Corpo de Cristo. Lembremos de 1 Coríntios 12. Todo o corpo. É para cooperar. O meu serviço, o teu serviço, o serviço de cada um de nós é para a edificação do todo. Para a edificação do corpo. Eu quero aproveitar aqui um pequeno parêntese para explicar a diferença entre ordenar a vida de alguém e correto ordenar os santos. A diferença entre ordenar a vida de um santo e correto ordenar o santo no corpo de Cristo. E, às vezes, eu vejo os irmãos confundirem isso. Alguém está descumprindo a doutrina, alguém está tendo um comportamento equivocado, e alguém diz assim, não, nós temos lá que nós precisamos correto ordenar fulano. Tá mal aplicada essa frase, essa palavra. Nesses casos, não é correto ordenar,
é simplesmente pôr em ordem a vida da pessoa. É aplicar a doutrina para ordenar a vida da pessoa. O sujeito é atrapalhado com as finanças, não sabe fazer orçamento. Vamos ordenar a vida financeira dele. O sujeito, no trato com a esposa, é um cavalo batizado, sai dando patada para todo lado. Vamos ordenar a vida dele aplicando a doutrina. A mulher é uma jararaca. Vamos pegar e domar essa cobrinha aí. Desculpa aqui os adjetivos, é mais para fazer uma brincadeira, viu, irmãos? Mas tem uma mulher que é insubmissa, então vamos aplicar a doutrina na vida dela. Vamos ordenar a vida dela. Isso não tem nada a ver com a expressão catartismos, o correto ordenar os santos. No contexto, correto ordenar os santos é uni-los, é distribuí-los no corpo de tal maneira que funcione, que ele possa desempenhar o seu serviço. Vamos usar uma figura. Imagine que a minha mão é uma figura meio esdrúxula, mas eu faço de propósito para deixar bem evidente o que queremos comunicar. Imagine que a mão, ao invés de estar aqui ligado ao braço pelo pulso, né, estivesse aqui, no coco da cabeça. Para que ela serviria aqui? Para muito pouco. Só para dormir que nem morcego pendurado, né? Não serve. A mão aqui, ela não está corretamente ordenada. Ela não pode desempenhar bem o seu serviço unida diretamente aqui à cabeça. Para ela desempenhar bem o seu serviço, ela tem que estar aqui correta, ordenada, colocada corretamente no corpo, unida e ligada ao corpo de forma devida. É um relacionamento que vai lhe permitir desempenhar o seu serviço. Nós usamos a expressão vamos correto ordenar quando uma junta não está funcionando por algum motivo, tentou uma vez, duas, três, e passa tempo, viu que não vai dar certo. Bom, não é casamento. Correto ordena, redireciona, liga, junta outra pessoa, forma outra junta para ver se funciona. Um outro exemplo esdrúxulo também, assim, se minhas grandes orelhas, ao invés de estarem aqui na cabeça, estivessem na sola do pé. Todas as vezes que calçasse um sapato, eu estaria surdo. E mesmo andando descalço, quando pisava no chão, ficava surdo. Eu levantava o pé do chão, ouvia. Ficava aquela audição intermitente. A orelha não pode ficar no pé. Ela não vai funcionar. Ela tem que estar no lugar alto, aberta, para captar as ondas e me fazer entender os sons. Aqui, nesse lugar, ela está corretamente ordenada. O catartismo foi bem feito. E aqui ela pode desempenhar o seu serviço. Irmãos, quando cada líder entende essa verdade, ele vai estar preocupado com o bem do corpo, com a edificação do corpo, não com o ministério de fulano e ciclano. O entendimento disso é uma vacina contra aquilo que chamamos de complexo de árvore de Natal. A gente começa a botar discípulo em um, botar discípulo em um para enfeitar ele, para ver se o ministério cresce. Se pode fazer isso, se for correto fazer. Nós podemos direcionar discípulos para uma pessoa, fortalecer o ministério de alguém em quem Deus está atuando, onde é perceptível a graça de Deus. Mas quando se faz isso, é pensando no bem do corpo. Não é pensando no ministério daquele irmão. É pensando no bem do corpo, na edificação do corpo. E eu lhes peço que orem sobre isso. Tomem esses textos, se debrucem, estudem, sublinhem, anotem no caderno, orem ao Senhor. Mas essa revelação de que existimos para servir ao corpo precisa entrar em nosso coração com toda a força. Então vamos lá. Vamos pegar do verso 13 para trás. Ixi. Gente, deu meu horário aqui. Eu vou só completar esse raciocínio e vou precisar sair correndo, tá? Então diz assim, verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Se nós pegarmos de trás para frente, nós podemos ir raciocinando assim. O alvo é chegarmos à estatura da plenitude de Cristo. O alvo é chegarmos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à unidade da fé. Mas até que alcancemos esse alvo, é necessário que algo se cumpra. É necessário que haja edificação do corpo de Cristo, até que, quando termina o verso 12, irmãos, com essa frase, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos. Está dizendo que o corpo de Cristo deve seguir sendo edificado até que alcancemos o alvo. Só que o seguinte, para que o corpo de Cristo seja edificado, o que é necessário? É necessário o desempenho do serviço dos santos. Está aqui escrito. Nós estamos vindo de trás para frente, viu? Para que haja edificação, para que o corpo de Cristo seja edificado, é necessário que os santos desempenhem o seu serviço. E para que os santos desempenhem o seu serviço, o que é necessário? É necessário que eles sejam corretamente ordenados. E para que eles sejam corretamente ordenados, o que é necessário? É necessário que haja ministérios específicos. E os ministérios específicos, irmãos, os apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres, têm nos líderes seus cooperadores mais excelentes. Aqueles que presidem não têm obrigação de conhecer cada membro, é impossível. Há muita gente que vocês conhecem muito melhor do que nós. Então, muito desse serviço que é confiado aos ministérios específicos é delegado aos líderes, sob a supervisão desses ministérios, sob o cuidado deles. Então, vocês líderes terem a alegria não só de permitir, mas de desejar que os pastores participem de seu ministério, que eles ajudem a correto ordenar a igreja que está na sua casa. Vocês submeterem a avaliação pastoral, questões de juntas e ligamentos, é decisivo, é fundamental. Porque quando os santos são corretamente ordenados por essas juntas e ligamentos, como veremos mais adiante, é que o corpo de Cristo é edificado e podemos chegar à perfeita varonilidade. Santos, de todo o meu coração, isso é uma coisa que nós temos falado ao longo dos anos. Sem esses cooperadores, que são os líderes, eu acho até que a expressão líder nem é a melhor expressão bíblica. Algumas igrejas do Brasil usam a expressão cooperadores. Eu estou tentando usar essa terminologia em minhas conversas também, acho que é muito mais adequado, é muito mais bíblico. A Bíblia chega a usar essa expressão cooperadores. Vocês são os cooperadores. Está na mão de vocês o grosso dessa obra. Eu já falei várias vezes em encontros com líderes, que às vezes me bato com gente na rua, que vem me dar um abraço, irmãos, até irmãs que vêm lá rindo para mim, e eu olho assim, quem é essa criatura vem rindo para mim aí? Não conheço, não sei quem é uma discípula, é uma irmã. Ela me conhece, que me vê por aí nos púlpitos, etc. E, meu pastor e tal, do abraço, eu não sei quem é. Mas, com certeza, algum líder sabe. Essa pessoa, irmão ou irmã, frequenta a casa de um dos cooperadores. É conhecida de um de vocês. Então, assim, a igreja está na mão de vocês em grande medida. Então, é tão importante, é tão necessário que vocês entendam que foram colocados como cooperadores e que a atribuição de correto ordenar que foi confiada aos ministérios específicos foi delegada a vocês por esses ministérios específicos. E, portanto, essa interação, essa cooperação é algo importantíssimo. Por isso é necessário que vocês desejem e busquem e procurem e cobrem dos pastores que se metam aí na casa de vocês, sim, que se envolvam, que participem, que lhes ajudem.